Eu sou o bom pastor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus se expressa nesse Evangelho de uma forma tão bela, tão profunda e que toca tanto o nosso coração, a nossa existência humana. Jesus se revela o bom pastor. Algumas vezes Jesus utiliza a expressão eu sou no Evangelho para mostrar aquilo que Ele quer ser na nossa vida, para mostrar a sua identidade mais profunda, para que nós tenhamos a sua presença no meio de nós, o seu carinho, o seu abraço, o seu colo, e neste caso, a sua presença de bom pastor. Mas se nós formos ver o original desse Evangelho, que é do grego, nós não veremos a expressão bom pastor, mas veremos belo pastor. É assim que está no original, belo pastor. Mas podemos pensar o que essa expressão quer dizer para nós, de belo pastor. Será que é uma beleza estética, uma beleza exterior? Na verdade, a beleza do pastor também está contida neste Evangelho. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Aqui está a beleza do bom pastor, meus irmãos. É aquele que dá a vida, aquele que oferece a sua vida por amor do seu rebanho. É assim como um pai de família, como uma mãe de família, que é capaz de fazer de tudo por seu filho, para o bem do seu filho, na gratuidade, sem esperar nada em troca. Ao contrário do mercenário, como Jesus apresenta no Evangelho de hoje também. O mercenário não é dono das ovelhas, não se considera vinculado às ovelhas, mas apenas tem um interesse por trás do cuidado para com as ovelhas. O mercenário é assalariado. Se ele não receber o seu salário no final do mês, ele não irá cuidar bem das ovelhas. O bom pastor é diferente. A beleza do bom pastor é a sua oblação, a sua doação total por amor às ovelhas. Meus irmãos, podemos comparar sim com um pai e uma mãe de família. Imagina esse pai e essa mãe, se eles cobrassem alguma coisa para cuidar dos seus filhos. Só o mercenário mesmo, que trabalha por interesse, não quer nem saber das ovelhas. Quando alguma coisa acontece em perigo para com as ovelhas, como o caso do lobo, que se aproxima das ovelhas, ele logo abandona as ovelhas, ele faz com que elas se dispersem, porque ele não tem nenhum vínculo amoroso para com elas. Sejamos a exemplo do bom pastor, homens e mulheres da beleza interior, que cultivam a beleza do coração de se doar. Isto é ter vocação e compreender a vocação de cada um de nós. Todos nós, como pastores, como responsáveis por pessoas, seja nas nossas famílias, seja no nosso trabalho, temos que cultivar aquilo que viveu, que vive o bom pastor, de doação. Vocação é isso. Quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós damos da nossa vida para o outro, mais nós compreendemos a nossa vocação e mais nós geramos vida. Quanto mais nós agimos por interesse, simplesmente para esperar algo em troca, e não agimos com amor, mais nós criamos a feiura interior,
somos feios por dentro. Podemos ser muito belos por fora, mas como Jesus uma vez disse, sepulcros caiados, belos por fora, floridos por fora, maquiados, mas é pura aparência. Se formos feios por dentro, não seremos bons pastores, não seremos dignos nem mesmo da salvação. Meus irmãos, o bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas, conhece a cada um de nós pelo próprio nome. O bom pastor, ele não olha de modo geral para nós, mas ele olha um por um. Por isso que ele foi atrás da ovelha perdida. Se ele olhasse a massa, ele não se preocuparia com uma ovelha que se perdeu, mas ele olha cada um de nós em particular, pois todos nós, como nós ouvimos de São João, somos a imagem de Deus, e vamos descobrindo, à medida que somos bons e belos por dentro, vamos descobrindo em nós esta imagem que Deus colocou em nós, que faz parte de nós. Mas conhecer esta nossa essência, conhecer o bom pastor, isso exige de nós tempo para o bom pastor, cultivo de uma amizade, pois nós não conhecemos Jesus por meio de manuais, por meio de livros, assim como você não conhece sua mãe, seu pai, ou seu filho, sua filha por meio de manuais e livros, mas você os conhece no amor, no vínculo, na aliança, na amizade. É assim que nós nos conhecemos, e assim que nós devemos conhecer o bom pastor. Ele nos conhece e nós vamos conhecendo a Ele cada vez mais quando nós damos tempo para Ele, quando nós ouvimos a sua voz, quando nós vamos aos poucos discernindo a sua voz, em meio a tantas vozes que gritam nos nossos ouvidos, e vamos aderindo à voz que deve ter crédito no nosso coração, que é a voz do pastor. As ovelhas, se nós formos ver como que o pastor cuida das ovelhas, quando a outra pessoa chama a ovelha, elas não vão segui-lo. Mas quando o pastor chama, elas captam a sua voz e o seguem. Assim devemos ser nós, discernir qual é a voz do nosso pastor, qual é a voz de Jesus que deve ecoar nos nossos ouvidos. Isso é ter também um espírito de pertença para com o bom pastor, meus irmãos. E aqui nós poderíamos utilizar o exemplo dos times de futebol por aí. Os homens principalmente têm tanto orgulho de se dizer: eu torço para esse time, eu torço para aquele outro time. Tem o espírito de pertença, vestem a camisa: eu torço para esse time, eu até pago uma certa quantia para ajudar esse time. E quantos casos que existem disso? Mas quando nós precisamos vestir a camisa para dizer: eu sou do bom pastor, o meu espírito de pertença ao bom pastor é esse, daí nós fugimos, temos vergonha, temos receio. Onde está a nossa coragem? Como teve coragem São Pedro na primeira leitura que ouvimos, de dizer em meio a homens que perseguiam Jesus Cristo, que odiavam a mensagem do Evangelho, São Pedro diante deles disse: Jesus Cristo é o único Salvador, é o único que pode nos salvar. Ele vestiu a camisa, ele tinha espírito de pertença, e nós precisamos adquirir isso, meus irmãos, ter coragem
de anunciar Jesus Cristo, a fim de que haja um só rebanho e um só pastor. Esse é o desejo do nosso Deus. E Ele quer contar conosco para anunciar aos quatro cantos, por onde andamos, por onde caminhamos. Jesus é o Salvador. Eu sou do rebanho de Deus. Eu sou católico. Por que tanta vergonha em se dizer católico? Por que tanta vergonha em se dizer devoto de Maria, seguidor de Jesus Cristo? Vestir a camisa, espírito de pertença. O time de futebol não vai nos salvar, não vai nos levar a lugar nenhum. Mas Jesus, o bom pastor, nos conduzirá para as verdes pastagens, para a salvação. Poderíamos pensar, seguir o bom pastor não é ser alienado, não é ser manipulado, porque afinal a ovelha ouve a voz do pastor e segue, nem sabe onde vai, mas segue o bom pastor. Meus irmãos, seguir o bom pastor não é alienação, não é manipulação, mas é salvação, porque nós sabemos muito bem que até mesmo quando nós decidimos alguma coisa, muitas vezes nos frustramos, nos decepcionamos conosco mesmos, travamos. Jesus, o bom pastor, sabe melhor do que nós o que é bom para nós. Tenha certeza disso. Muitas vezes nós tropeçamos. Os vícios estão aí para nos dizer isso. Os pecados estão aí para nos mostrar isso. Não somos tão autossuficientes assim. Precisamos de uma voz a nos conduzir, e esta voz é a voz do bom pastor por excelência. Percebam a bondade, a beleza do pastor, que é essência dele. Não é uma bondade aparente, mas é uma bondade que vem de dentro, que brota do seu coração. Ele sabe o que é bom para nós. E por fim, meus irmãos, Jesus quer que nós sejamos também bons pastores. Nos comprometamos. Todos nós somos responsáveis por pessoas. Você na sua casa, você pai, você mãe, você esposo é responsável pela sua esposa, para conduzir a sua esposa. Você esposa é responsável pelo seu esposo, conduzi-lo, ajudá-lo. Vocês pais são responsáveis pelos filhos. Não vamos deixar isso a cargo das escolas, não. Vamos nós conduzir os nossos filhos em primeiro lugar. Os padres têm essa missão também. Os bispos, o Santo Padre, têm essa missão por excelência. Mas todos nós, batizados, temos esta missão de ser pastores, de pastorear aqueles aos quais nós encontramos. Deus confiou esse cargo a nós, esta responsabilidade. E não devemos fugir, abandonar. Sejamos boas ovelhas, ouvintes do bom pastor, para também sermos bons pastores, sempre discernindo a voz do bom pastor. Existe um único pastor, Jesus Cristo, mas Ele conta conosco para pastorearmos este único rebanho do Senhor. Instante de silêncio, deixemos esta palavra do bom pastor ecoar em nossos ouvidos e em nosso coração.